Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Começamos o nosso diálogo todas as semanas aqui no canal 20 da NET Ribeirão. Essa semana já estamos inaugurando os nossos horários novos, mantendo as sextas-feiras às 22 horas, porém como reprise, e o inédito que nós estamos inaugurando às terças-feiras às 10h30 da noite. Então a gente espera estar levando para vocês essa informação, esse debate em bons horários, em bom termo, e continuamos aqui com a disposição para sugestões de pautas, ideias, convidados, tudo que vocês puderem trazer. O canal 20 da NET Ribeirão, o nosso programa, também tem paixão por Ribeirão, tá? Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Luiz Gilberto Bittar, amigo de longa data, bom tempo, e das figuras mais dinâmicas da advocacia de Ribeirão Preto. Doutor Gilberto, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e me sinto honrado aqui ao lado de pessoas aqui importantes aqui de Ribeirão Preto e que tomam decisões. Doutor Paulo Gardi, o senhor já é habitué, que é o olerite aqui do Canal 20, como é que é a situação? Fala para Juliano o que o senhor tinha falado. O crachá. O crachá? Tá faltando o crachá. Tá faltando o crachá, o senhor já virou habitué. Mas aquela ideia de fazer um programa para o consumidor, eu acho fantástico, e nós vamos chegar à conclusão até o final desse programa que deveria ter aqui no Canal 20. Respostas ao consumidor, que muitas vezes ele, por um motivo ou por outro, ele não consegue acessar o PROCON. Então, via Canal 20, nós poderemos oferecer as respostas para toda a população. Sem dúvida. E o outro habitué aqui do programa, né? João Marcos dos Santos, jornalista, diretor responsável da Band News aqui em Ribeirão Preto. João, obrigado mais uma vez aqui para me ajudar aqui com essas duas feras aqui. E essa ideia aí é excelente, hein? De prestação de serviços, de pergunta e resposta. Isso é de altíssima utilidade, viu, Edmo? É uma coisa para se bolar, né? Ô Paulo, vou começar logo com você. Você trouxe um material aí para a gente, não? O que é? Então, rapaz, pois é. Eu até fui à agência responsável pela bandeira desse cartão e reclamei com ele pessoalmente, né? Já havia feito a CIP, a nossa ação. E aí ele me disse o seguinte: olha, São Paulo, eu já entrei em contato já cancelou o débito, já colocou dinheiro de volta na conta, e eu falei para a pessoa: vocês não sabem para quem que vocês mandaram o cartão. Aí eu falei assim: não, mas eu não quero ter um atendimento diferenciado, atendimento para todo mundo. Eu falei assim: não, eu já mandei cancelar isso, aquilo, outro. Agora eu estava saindo de casa, recebi o extrato. Tá certo que é zero para pagar, mas continua, quer dizer, não cancelaram o cartão ainda. Eu acho que isso deve ser um problema não só meu, mas de grande parte da população. Eles Aconteceu estão comigo mandando algo o cartão semelhante. assim, à vontade. Com anuidade já cobrando. Exatamente. Eu recebi uma fatura, eu falei, mas eu não tenho esse cartão. Exatamente. E aí a questão é a seguinte: o ônus passa a ser nosso, o trabalho é nosso, a gente que tem que correr atrás, tem que dar 214 telefonemas, aí cai, passa para outro atendente. Que, aliás, esse é o grande problema do brasileiro hoje, é essa questão de ligar no 0800. E é uma inversão de valores, quer dizer, não são eles que têm o trabalho de resolver algo que você não pediu e não aceitou. Você que tem que ter a dor de cabeça aí. Provar. Edmo, o Paulo falou aqui que vai pedir o crachá e o olerite. Eu vou dar uma sugestão jurídica para ele. Eu pediria vínculo empregatício. Vínculo empregatício, é melhor. É melhor. Doutor Gilberto, se acontece com o coordenador do PROCON uma coisa Calcula dessa, e com pobres os mortais aqui? E com os aqui. mortais? É caso perdido. Eu estou com um problema com a Vivo. Meu filho que está coordenando isso daí, o Luiz Arthur,
vamos falar assim, ele entrou no grau de nervoso ao máximo por causa disso daí. Porque eles oferecem tudo na hora de fechar um contrato empresarial. Oferece tudo que você possa imaginar. Eu ainda brinco, e falei que nem a música do Roberto Carlos e Meu Amor também. No final, vem telefones trocados. Fatura que você parcela vem de um valor só. E o valor não é pequeno. Vem numa fatura só. Então aí começa a briga do gato e do rato. Você vai atrás. Eu fui atrás do rapaz, sumiu, mudou de serviço. Aí fui atrás de quem está tentando ajudar a resolver o problema. Não resolveu. Notifiquei via cartório. Notifiquei a Vivo via cartório. Título de documento. E no final das contas não tem... Aí o que ele fez? E eu cobrando dele. E para ele fica um negócio, porque ele que tratou, ele que contratou, ele já vai ficando cada vez pior nessa situação. Falei para ele, que a gente chama ele de Tuitui, precisa resolver esse problema, pô, não dá mais. Aí fui eu lá pessoalmente. O caso fica às raias do irritante. Você perde o controle. Né, doutor? O estresse é total, Estresse é muito Paulo. alto. Total. Agora ele falou para mim que eu viajei, ele virou e falou, olha, agora estou na Anatel. E falaram que lá 5 dias, que nem você falou, vai resolver o problema. Eu espero que sim. João, você tem um problema também com... Cartão eu tive com um grande banco brasileiro. Pode falar. 100% nacional, Bradesco. Ah. E também com a Vivo. Recentemente eu já troquei de operadora porque nenhuma satisfaz, nenhuma atende, é uma dor de cabeça danada. E voltei para a Vivo celular recentemente. Troquei de aparelho, tinha lá uma pontuação X, aí minha mulher, minha esposa pegou um aparelho de graça, um aparelho bom até, e eu peguei outro para mim. De graça não, João. É a fidelização por um ano. Exatamente. Aí eu peguei um outro aparelho por um preço relativamente baixo. Primeira fatura que veio, a gente não observou, subiu demais. A gente gastava em média R$350 por mês, os dois. Foi para 500 e lá vai. Mas a gente não atentou, aí vem um monte de coisa discriminada, você não consegue entender aquela coisa toda. Muito bem. Segundo mês de novo, 500 e lá vai fumaça. Minha mulher foi olhar atentamente, tinham 4 números de celular. 4. A gente tem 2. O dela, o aparelho, o meu, o aparelho. Cobrando em cima de 4 números. Fomos até a Vivo. Bom, aí aquela burocracia, aquela má vontade, né? Enquanto você está consumindo, gastando o sorriso aos borbotões. A hora que você começa a reclamar, levamos a fatura, 2 já pagas, porque a gente pagou e foi discutir. Não, isso aí é o seguinte, quando vocês trocaram o aparelho já vem com um novo número. Escuta, mas eu não pedi nada. Eu simplesmente troquei de aparelho e queria continuar com o meu número normal. Eu não preciso de 2 números de celular. Não sou tão importante assim, nem ela. Não, mas isso está no contrato. Tá? Eu falei, não, ninguém informou a gente. Paulo, doutor, Edmo, olha, 4 contas, 4 meses seguidos, e a gente tendo que ir na Vivo para pedir o ressarcimento depois da gente ter pago. Agora parece que entrou no eixo. Eu só quero fazer uma pergunta aqui, você teve algum problema ou tem algum problema? Já aconteceu alguma situação com cartão, banco, telefone? Banco. Juliana, teve? Nath, com o quê? Cartão de crédito. Então, a pergunta que eu faço, Paulo, o consumidor não tem vez? Ele tem vez a partir... Parece que agora o consumidor está tendo uma noção maior dos seus direitos e estão correndo atrás, principalmente de PROCON. E o PROCON está lá para atender esses casos mesmo. E aconteceu comigo também, viu, João? Essa questão da troca do aparelho, aconteceu a mesma coisa. Ou seja, isso acontece com todo mundo. E as pessoas têm sim que se socorrer do PROCON. E o PROCON, como eu estava te dizendo, Ed, nós estamos procurando fazer acordos com essas gestoras, essas operadoras, esses bancos, no sentido deles nos darem pessoas que realmente resolvam os problemas. Porque eles não querem aparecer na lista dos 10 mais reclamados, dos 20 mais reclamados. Eu digo, olha, é muito simples. Mas como não querem? Eles fazem por isso. É muito simples vocês. Por merecimento. É por... Entre aspas. Conquista. Só um detalhe, uma observação. Adianta aparecer
na lista com as maiores reclamações do país, a Vivo, aparece isso na internet lá. 5 mil, não sei quantos mil ou milhões de reclamações. O que isso na prática resolve? Resolve que a população... primeiro, só terminando aquele assunto, o acordo é o seguinte: vocês não querem aparecer? É muito simples. Resolvam os problemas, ou então não deixem chegar até nós. Agora, quando chegar até nós, eu quero ligar para o gerente, eu quero ligar para o chefe de serviço, para o gerente administrativo, e que ele me dê uma resposta positiva. Ou seja, qual que é a resposta positiva? Eu estou mandando o consumidor voltar aí à sua agência, você vai atender e vai resolver o problema. Não, o consumidor não pode voltar mais aqui, porque senão eu vou abrir a CIP, a ação contra a entidade que seja. Agora, respondendo ao Dr. Bittar, o brasileiro não tem esse costume de prestar atenção muito nessas listas de... Entre linhas. Não tem esse costume. O site da Fundação Procon, junto com o nosso Procon também, nós listamos 204 empresas, 207 empresas de sites que não deveriam ser acessados. E é simples, entra lá no site do Procon nosso, está lá, lista das 200 e tantas empresas que têm problemas. Você acredita que com tudo isso divulgado, jornal, televisão, já falei aqui no Canal 20... O povo insiste. O povo insiste ainda em entrar nesses sites e fazer compra. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, juridicamente, doutor Gilberto, existe lei, por exemplo, existe uma lei recente sobre 1 minuto de atendimento, que é o máximo que uma dessas operadoras 0800 teria que fazer. Existe lei para um monte de coisa e eles não cumprem a lei. Aí o João fez uma pergunta interessante para o Paulo, aqui antes da gente começar o programa. O ônus é nosso? O ônus é nosso. O ônus é nosso. A inversão da situação é o seguinte: você vai ao Procon, ele vai tentar resolver o problema. Vamos pôr por uma hipótese que ele não resolva o problema. Aí o que você tem que acionar quem? O judiciário. O judiciário está abarrotado, não tem mais espaço para nada. Eu não culpo o juiz em si, é e você chega lá para o juiz, isso já era um hábito para quem está iniciando. Doutor, sabe aquele meu processo? Mas como ele vai saber daquele seu processo? Por mais que ele tenha identificação, com um processo de 10, 15 anos, processo de 5, 6 anos. Eu ingressei com a ação contra a Anatel. O contrato era no valor de R$800. Estava errado, o valor teria que ser 400. Só que eles continuaram a cobrar os R$800. Eu tive que entrar em juízo, pedir juridicamente uma preliminar de antecipação de tutela para deixar de pagar os 800 para pagar os 400, porque está escrito no contrato. Está escrito no contrato. O juiz achou melhor. Aí que começa também o problema do judiciário, que isso tem que acabar. Apesar que, na minha ótica, com 36 anos de advocacia, não tem solução, esquece, não tem solução. O juiz mandou a Embratel primeiro manifestar. De cara já deveria dar antecipação de tutela. Se o contrato reza 400, por que eu sou obrigado a pagar 800? Aí ele vai, demora, tem o prazo legal para manifestar. E no final, você abarrota o judiciário, que não tem como resolver o problema. Lei existe, juiz existe, só que você põe na cabeça. Vara de família, 3 juízes com algum outro substituto que está ali auxiliar. Para resolver quanto? 8 mil processos por vara. Como é que resolve? Até tem um fato hilário, teve uma audiência pública, há um período atrás, que a mulher virou e falou assim, virou para o juiz corregedor que veio da capital, para resolver o problema da vara de família. Virou e falou assim, é mais fácil eu voltar com meu marido do que cobrar a pensão atrasada. Olha que ponto chegamos. Por aí. Pelo menos ele vai estar lá comigo e vai pagar. E por quê, João? É isso que eu queria entender. E aí, eu quero saber o seguinte, o consumidor, aí ele também não... Essa canseira, Paulo, que é extenuante. Você foi lá no banco, o filho do Dr. Gilberto, o João vai 4 meses pagando, etc. Tal. Eu quero, me indeniza por esses danos morais, esse cansaço, Giba. Eu não tenho direito? Você tem direito, mas tudo isso, ele tem um caminho. O caminho é Procon, o caminho é o judiciário, só que isso daí tem uma palavra que se chama tempo. Não tem tempo. Até hoje, todo mundo sabe, mais do que todo mundo fala,
qual é o tempo que dura uma ação? Eu não tenho como prever. Na linha, Paulo, Não que tenho como você prever. falou, na linha que você falou, as pessoas não se informam. Quer dizer, as pessoas também não deveriam entrar com uma ação de ressarcimento na justiça por essa encheção de saco junto a esses prestadores de serviço? Eu acho que deveriam fazer isso sim, mas como o doutor Bittar disse, são questões de R$800, R$400, coisas simples que deveriam Pequenas ter sido causas resolvidas rápido. que era para ser resolvido com a maior celeridade, juizado especial de pequenas causas. Aquilo lá está abarrotado. Bom. Não tem solução. Eu vou chamar o nosso tem primeiro solução. intervalo. Nós temos aí os nossos anunciantes, os nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente está de volta continuando esse papo aqui com os nossos convidados. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim. E as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare. Seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599. Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso diálogo todas as semanas aqui no Canal 20, recebendo hoje Paulo Gardi, coordenador do PROCON, Dr. Gilberto Bittar, advogado, e o João Marcos, jornalista. E nós estávamos falando com relação a esse negócio de ressarcimento. Porque isso tem que ser que nem ação na Bolsa. Não adianta você investir hoje e querer retorno amanhã. Ação na Bolsa é coisa a longo prazo. É verdade. Mas eu acho que tem que encher o saco dessas operadoras, porque o que eles nos enchem, quando eu falo operadora, seja cartão de crédito, seja banco, seja telefonia celular... Tem melhorado um pouco, viu, Edmo? Tem melhorado um pouco essa gestão que nós fazemos com a operadora, porque eles, de tanta insistência, eles nos forneceram o 0800 só para nós. De modo que quando eu ligo para uma operadora, o atendente lá já diz assim, PROCON de que cidade, senhor? Sabe? Já é um atendimento para o PROCON? Para o PROCON, exclusivo para o PROCON. Uma linha direta. Que isso é uma linha importante. direta. Eu não posso passar esse número para você, nem para a população. Claro. Porque senão perde o sentido da coisa. Mas quando eu ligo para Telefônica, quando eu ligo para a ouvidoria do Bradesco, que nós estávamos falando, já cai direto no atendimento ao PROCON. Então, é mais rápido. A orelha deve estar grande lá. Nossa. Não. Por isso que a ouvidoria... O Edmo, tem aquela história que eu já assisti até na televisão,
disca 1 para isso, disca 2 É, para aquilo, isso. disca 3 para aquilo, no final você disca 9 para qualquer coisa. Pô, Não, você aperta um botão lá, aperta um mas número ele vai que é direto, pra ele ser já mais tem a rápido. linha direta. A gente já vai direto. Eu tenho esse contato direto com o interlocutor do lado de lá, ele está atendendo só a mim, Mas só a Procon. Desculpa A insistência. mas é um absurdo A do indignação. absurdo. É um absurdo do absurdo, porque se existe o atendimento para o cliente, o SAC, o Serviço de Atendimento do Cliente, olha, está lá no extrato do seu cartão, do seu banco, da sua operadora de telefone fixo ou celular, está lá. SAC, 0800 ou não sei o que lá, 0400. Mas a legislação do 0800 é muito simples, prática. Você tem um determinado tempo para atender a X ligação e você tem que atender essa ligação. Não pode ficar isso como o Dr. Bittar falou. Diz que um não sei o que, diz que não sei o que lá, você apertou o 2. Se você quiser não sei o que... 4. Não existe isso. É rápido. Esse privilégio é do PROCON. Então, não é da mas gente. é o que o beira é um absurdo, é isso que eu estou falando. Porque se nós analisarmos... Na quando verdade você... é um contrassenso isso. E essa né? coisa de não ter quase mais atendente mesmo do outro lado, ser tudo na base da tecnologia, tem questão que você quer resolver que não está prevista no menu. E aí você não sabe nem o que apertar. E aí quando você vai cair, quando cai numa atendente João, ou coisa do gênero, conversando é terrível, com, Paulo. Conversando com uma pessoa que já foi do 0800, Sei. já fez esse trabalho do lado de lá. Especialista em gerúndio, inclusive. Nós vamos estar atendendo. Estamos tentando. Nós vamos estar fazendo. Estar Isso fazendo, pode ficar tranquilo. Então é o seguinte, é chamado de gerundismo. Isso, eu sou da aula de gerúndio. inclusive. é verdade. E aí é o seguinte, ele me disse o seguinte: olha, Paulo, o 0800 funciona assim. Eu estou lá na cabininha com o aparelhinho, eu atendo, eu tenho um número X para atender durante a hora que eu estou lá. Não tem meta. interessa se eu estou resolvendo o problema ou não. Eu não posso demorar mais que um tempo estipulado para resolver o seu problema, porque senão eu não vou atender o número que foi pedido X de atendimentos naquela hora. Então, meu índice de atendimento cai. Caindo o meu índice de atendimento, eu não tenho as benesses, cumprimento de metas e tal. Só que aí é que eu pergunto, olha, a coisa é tão descarada que eu tenho certeza que o Gilberto sabe, você sabe, o João sabe, todo mundo aqui sabe, que quando você liga para um departamento comercial, ou seja, para comercializar alguma coisa, ou seja, comprar ou vender alguma coisa, é atendido na hora. Ah, sim, aí não tem dúvida. É na hora. Fala que você quer trocar de aparelho, que você quer trocar de número, que você quer aumentar a sua plano conta, melhor. um plano melhor, que você quer Experimenta comprar 10 cancelar. lençóis, etc. Tal. Nem um minuto você não fica no Experimenta telefone. cancelar. É igual político. Eu quero entrevistar sobre a inauguração da ponte. É para já. Eu quero entrevistar sobre o aumento do IPTU. Não vai dar, hein? Então, Experimenta Não vai dar, hein? cancelar um produto, cancelar uma linha, cancelar uma coisa. então, Você vai entrar naquele buraco negro lá, que você não entra para cá, liga para cá, é a ligação. Liga de novo. E não pode isso, hein? agora, A legislação não permite. eu tinha uma linha extra à parte com a operadora TIM. E eu fui cancelar porque ela me serviu por um tempo, é uma linha extra, é uma pessoal, etc. Ela me serviu por um tempo e eu pedi lá para uma pessoa lá do escritório cancelar a linha. Não conseguia. Aí a pessoa tomou a iniciativa de dizer para a operadora que ia ligar para a Anatel. Cancelou na hora. Sim. Cancelou na hora a linha. É o que eu disse. A Anatel e os PROCONs, eles têm uma certa preocupação, porque a Anatel autua. E quando a autuação da Anatel existe, é altíssima. É alta. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Paulo, a gente informa, noticia, Anatel multou tal empresa de telefonia X milhões. Você não quer saber se a empresa paga? ANAC, Eu também quero. ANAC multou a companhia aérea por não sei o quê, enfim. A empresa paga mesmo? Existem Essa os multa. recursos. O doutor Bittar pode falar. Mas doutor, é isso chega. que eu ia falar. Não, mas A gente uma hora tem tem recurso. fim. a gente Mas tem uma hora recurso. tem fim. A gente ouve lá Até 6 uma milhões, hora que eu 9 brinco milhões. sempre. Eles morrem com esse dinheiro Se mesmo, chegar- como a gente, quando chegar ao atrasa uma fim- conta. Quando... Mas aí que tá, se chegar ao final
e vier em fase de execução, determinando que você vai pagar isso, pessoa física ou jurídica, acabou, tem que pagar. Agora, tem um detalhe importante, esse tipo de empresa paga porque elas têm como pagar. É a mesma coisa, se você estiver acionando quem não tem como pagar, não tem milagres da fé. Então, chega num ponto que você vai falar o seguinte, eu bati contra a Kombi, eu não bati contra o carro do dono da Globo, eu bati contra a Kombi. O rapaz da Kombi não tem como pagar. Mas, doutor, ele não vai pagar? Eu falei, você quer que eu faça o quê? Ganhei ação. Fazer pagar já é outro departamento. Outra curiosidade que eu tenho, Paulo, doutor... Tem que ser solvente, né, para pagar. A questão da concorrência. Agora, voltando à telefonia celular. Você vai na bandeira tal, o celular X está lá, 999,90. Você vai na outra bandeira, 999,90. Mesmo aparelho. Você vai na outra, 999,90. Você vai na loja de varejo, 999,90. Não tem... É cartel. Então, não dá para questionar isso, porque o Paulo, é um negócio assustador. O PROCON não pode intervir especificamente nesse caso. Não é? Isso aí tem que ser via Ministério Público. Exatamente. Não é, doutor? Exatamente. Via Ministério Público. O É PROCON só ver não anúncio pode... em televisão, em Quando rádio. esse exemplo, É só ver o anúncio. Esse exemplo você não vê concorrência. É diferente de máquina de lavar roupa, que gasolina. Você vê que gasolina. Não, calma. Gasolina. Eu ia chegar aí. Mas, por exemplo, eu sei de situações em que você tem essa determinada situação que você falou, seja pela internet, que você entra pelo site, seja nas lojas de varejo ou na própria loja da marca. Uhum. A marca diz, olha, eu vou te permitir vender o aparelho desde que você venda por tal. Também existe esse fator. Então, principalmente quando você pega lançamento de produto, famoso, badalado, etc. Você vai procurar no varejo normal, na loja da marca ou pela internet, o preço é o mesmo. O preço é o mesmo. Isso aí pode ser até estipulado pela indústria. Aí, vamos dizer assim, descaracterizaria o cartel. Não é? Porque é um preço único, tipo aí um refrigerante. Aí, não vamos citar nome, mas é um refrigerante. Ele é vendido em todos os lugares praticamente por R$ 2,50. Mas quase que estipulado pela indústria. A realidade, senhores, é que eu estou esperando, acho que o brasileiro está esperando ser tratado como rei, Decente, né? Decente. Como consumidor, como cliente em potencial, com respeito, decentemente. Isso vai demorar. Eu quero ser disputado. Isso vai demorar. E não eu ter que... Escuta, mas eu não estou pedindo nenhum favor. Eu vou pagar a conta, eu quero o serviço de vocês, estou contratando o serviço. E eles dificultam tudo e só põem empecilho e ainda penduram, cobram coisa indevida. O Paulo tem razão. No que diz respeito, eu sei que a sua indignação, que é a minha, que é do Gilberto, que é do Paulo, que é de todo mundo. A indignação é essa. Agora, o Paulo tem razão quanto à cultura do cara não comprar daquela empresa que está lá, sinalizada que... Boicotar. É a eleição do político. Mas essa daí que deveria... Mas nos Estados Unidos é comum fazer isso. Não toma o chá do Brasil porque acabou. Eu me lembro de uma passagem por isso. Sim, aí, é histórico. É histórico. Agora, transportando para cá, se o proibido acenar para um brinde a mais, uma canetinha a mais, um chaveirinho a mais, ele deixa de ser proibido. Mas é um político, Giba. Mas aí que está. A cultura brasileira é nesse sentido, do levar vantagem. Então, eu chego e falo, é proibido você comprar o refrigerante X. Aí o refrigerante X fala assim, olha, na tampinha vai vir um sorvete sorvete da Que Bom. Pronto. Pô, você compra aquilo que era proibido. Todo mundo fez campanha para não comprar. Não adianta. Nós somos a cultura nossa não adianta. Nós temos aí a situação do IPTU que está nesse embate aí enorme, né? E ninguém questiona a legalidade, eu não questiono, eu acho que na medida que você tem que acertar o valor venal do imóvel, etc e tal, se questiona um monte de coisa, se questiona a calada da noite, por exemplo, da atitude da prefeitura, de esperar passar a eleição, porque eu queria saber se a prefeita tivesse colocado isso em pauta na eleição, se ela seria reeleita. Seria pueril se ela faz isso, seria uma criancice. Seria uma criancice. Ela não vai, politicamente isso daí é amadorismo total. E o coitado do consumidor? Não vai fazer. O coitado do consumidor em cima do negócio, né? Quer dizer, então, não se questiona.
questiona a legalidade, que tem que fazer. O que acontece é o seguinte, Os fins quando você justificam compra os o meios. imóvel, você não passa pelo valor real do imóvel, a escritura. Vamos raciocinar nessa linha. Você passa pelo valor venal. Via de regra, o valor venal tem uma defasagem muito grande. Então, o que você passa? No mínimo pelo valor venal. É isso aí, vamos combinar, vamos passar pelo valor venal. Quanto vale o imóvel? 1 milhão? Quanto que é o valor venal? Porque está defasado, 400 mil. Não estou defendendo IPTU, eu nem sei. nada disso. Não, aí. nem. 400 mil? Ponto, passa a escritura por 400. Isso. Porque se eu passar por 1 milhão, eu vou pagar todos os encargos, as custas, Impostos, emolumentos etc. de cartório, de impostos, vou pagar um valor sobre 1 milhão. Então eu vou passar sobre 400. Agora, o erro está simplesmente de não acompanhar a evolução do valor do imóvel. É simples. E a situação da gasolina, Paulo, que é também não é um problema de PROCON, mas ela é muito descarada e não se consegue fazer nada. O Ministério Público, às vezes, fica de mãos amarradas em cima de você chegar, porque é um tabelamento. Porque, na verdade, também, Edmo, o Ministério Público está assoberbado de trabalho. Também. Não é só o magistrado que está com uma montanha de processo. O Ministério Público também. E aqui a gente tem que fazer um agradecimento, eu tenho que fazer um agradecimento ao que eu costumo dizer de o meu promotor, o Dr. Carlos César Barbosa. Esteve aqui conosco. Ele tem dado, assim, uma retaguarda para o nosso PROCON, assim, fantástico. Mandar um abraço para o Dr. Carlos César Barbosa. Carlos César Barbosa. Bafudo, de carteirinha, Isso. um louco, eu falo com o Dr. Carlos César Barbosa, que ele já fez por esse comercial, só se meu pai fosse vivo, o senhor seria ídolo dele, Dr. Carlos César. E ele tem dado um amparo muito grande para nós. Todo problema que nós temos, que nós encaminhamos para o Dr. Carlos César, ele imediatamente coloca em ação o pedido. O que eu queria dizer, voltando àquele assunto do brasileiro, nós fazemos pesquisa, conforme a época que vem, a gente faz uma pesquisa de preço e coloca para a população. Muito bem. Recentemente teve material escolar, né, Paulo? Exatamente sobre o material escolar que eu estou dizendo. As diretoras de escola costumam soltar a lista de material escolar próximo ao Natal ou 1º de ano. A gente faz essa pesquisa antes e coloca no site, coloca na imprensa, divulga, tal. Eu fui até uma livraria, uma papelaria, e perguntei para 3 pessoas. Falei assim, você é de Ribeirão? Sou. Você acompanha jornal, televisão? Acompanho. Você viu que o PROCON soltou uma lista para você pesquisar? Eu vi, mas eu não tive tempo, não prestei atenção. Tá. Aí eu cheguei na outra e fiz a mesma pergunta. Olha, você fez isso? Eu falei assim, não, eu até vi isso daí, mas eu não sei qual que vai ser a diferença, então eu vou comprar tudo aqui. Essa é a mentalidade nossa, cultura nossa do povo brasileiro. Enquanto que você, se comprasse, ou se não comprou ainda, se você for comprar o teu produto numa loja só, você vai gastar tipo R$250. Se você fizer essa pesquisa, gastar um pouquinho da sola do sapato, você vai gastar 180, 170. Você fala assim, mas é pouco, 70, 80 reais? Não é pouco, não. Não é pouco, não. Tá certo? Então, essa cultura que, como o doutor Bittar disse, nós temos que... Houve um problema que o Brasil aumentou o preço do café, Brasil e Colômbia aumentaram o preço do café. Os americanos pararam de tomar café durante um mês. O que aconteceu? Baixou o preço. Mas aí é o ponto negativo do agora Bolsa vai ter Escola, um problema Bolsa muito Família, sério, Bolsa muito Subsídio. sério, envolvendo uma parte é o seguinte, plano de saúde. Isso é seríssimo. Nossa, que eu vou também, falar. Você faz assim, E é grave, porque é saúde, grave, né, mas eu vou te doutor, explicar onde está a gravidade. Sem mencionar qualquer que seja o plano, eu não teria condições de falar este ou aquele plano. Faz o seguinte, vou pôr na questão da gestante. 9 meses acompanha a gestação. No dia que ela vai receber a criança, ela procura o médico dela, o médico que acompanhou 9 meses, e fala, doutor fulano, hoje é o dia, tal, como é, está tudo marcado, não sei o quê. Ele vira e fala assim, isso ele já combina antes, está acontecendo isso. Ele combina antes que ele vai querer um dinheiro
para acompanhar o parto final. E ela está todo esse período com planos de saúde, acompanhando. Nesse dia ele fala assim, eu quero mais R$4.000. Por fora. Por fora. Aí, se você quiser que eu vou. Aí o que para resguardar o plano de saúde fez? Ó, nós temos o doutor fulano de plantão lá. Você vai lá. Principalmente, eu estou pondo um ponto emocional, um ponto que da mulher. Na verdade, importante. é até o plano que está cobrando isso, viu, doutor? É até o plano que exige olha essa só, diferença. olha só o absurdo. Então, esse caso teve lá no escritório. Eu falei, o que você quer fazer? Você quer entrar contra o teu médico? Você vai pagar e vai entrar contra ele? Não, isso eu não vou fazer. Então, o negócio para por aí. Aí é grave o assunto. Deixa eu chamar o grave o intervalo. assunto. Eu vou ter que chamar o último intervalo, aí nós temos umas mensagens importantes aí. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o último bloco do nosso diálogo aqui no canal 20 da NET Ribeirão. Até já. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Ah, olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje está demais, né? Você vê que o nosso consumidor, a gente está muito subjugado aí no negócio. Mas vamos falar de coisas boas. O Paulo e o Gilberto não gostam do Pinguim, eu tenho certeza que vocês nunca foram ao Pinguim. Nunca tomaram um chopinho no Pinguim. Estou esperando, hein? Você está esperando? Você é muito cara de pau, João. Você é muito cara de pau. Vocês vão no Pinguim do Shopping Santa Úrsula, Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, onde tem todos os cortes de carnes do Barbacoa. O Barbacoa tem aquela seleção de fraldinha, picanha, baby beef, e está lá só naquele Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Então vocês vão jantar lá, devidamente com as esposas, acompanhados. Dr. Gilberto e o Paulo tá aí, o voucher para vocês jantar lá. Obrigado. Eu agradeço. E também... Muito obrigado, doutor. Ótimo. E também, aliás, eu frequento lá porque eu moro em frente a Santa Úrsula. E vocês também Muito bom, vão no muito Luminous Homem lá do Shopping Santa Úrsula. Vocês vão ganhar um corte de cabelo ou fazer uma barba e um engraxate. Vão engraxar o sapato também lá, porque lá tem o engraxate e a gente tem dificuldade de Semana que engraxate. vem a gente volta aqui pro Aqui, programa de novo. Viu? E eu quero só lembrar que inaugurou Obrigado. semana passada a Impressione, uma gráfica rápida lá no Shopping Santa Úrsula, junto com um café, um lugar extremamente agradável, ali no piso de serviços, onde está o Luminous Homem, onde tem a lotérica, onde tem a Kamikado, a Renner. Inaugurou a Impressione, é uma gráfica rápida da maior qualidade. Olha, eu fiquei encantado de ver. E também um café com uma cervejinha long neck, não sei o quê. Giba, você vai gostar, já eu sei que frequenta o Shopping Santa Úrsula. Vai lá na Impressione. Eu sei disso daí, a gente espera até porque você precisa tirar uma impressão, às vezes, à noite, por qualquer motivo, apesar que eu tenho no escritório uma impressora, mas ali no Shopping Santa Úrsula facilita muito isso daí. Então inaugurou, foi muito legal. Desejo sucesso pro Luiz e pro Neto lá. E segunda-feira, dia 28, eu recebi aqui o Jornal A Cidade, você, Nath. Olha a situação
que a gente entra. Capa do jornal A Cidade, exija contrato ao solicitar serviços. Né? Quer dizer, o jornal está alertando que tudo que você for contratar de serviço, seja por telefone, seja por... que for. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui na própria matéria do jornal. Contratação de serviço exige cuidado. Fique de olho. Valores médios de mão de obra, o que deve ter o contrato, dicas para a contratação, enfim, todos os setores de contratação de serviço já está sendo recomendado para pedir contrato. Aí, Paulo, o contrato que vem é aquele contrato que nós não lemos mais. Eu não consigo ler mais. Né? Então, mas quando a jornalista pediu para a gente falar alguma coisa sobre essa questão, nós colocamos a seguinte situação. Você precisa fazer um muro na sua casa. Uma coisa muito simples, precisa fazer um muro. Pega uma folha de caderno, uma folha sulfite, uma folha de papel de pão e escreva com cópia ou em 2 vias. Se não tiver carbono, escreva em 2 vias, os 2 assinam. Olha, eu quero que faça um muro com 10 metros de extensão por 2 metros de altura, vai utilizar o tijolo X com argamassa. Tijolo baiano, mineiro ou alagoano. Enfim, tanto faz. Eu quero que coloque a ferragem assim, assim, assado. Coloca lá no contrato. Os 2 assinam. Porque isso daí tem valor legal para o PROCON e para a Justiça também. Amanhã ocorreu algum problema, você não precisa fazer um contrato com aquele contrato formal. Não, um contrato entre as partes, uma coisa simples. Coloca ali o que você vai fazer, o que deve ser feito. Causou problema, quem construiu é o responsável por aquilo. Isso que nós colocamos. Paulo, eu só vou colocar mais uma coisa que acho que é fundamental perante a Justiça, é assinado por 2 testemunhas. Esbarra nisso daí. Isso. Porque contrato que não vem com assinatura, que todo mundo acha que é bobagem, que não faz, que pega qualquer um, que pega quem não viu fazer o contrato, esbarra na Justiça. Está aí a parte legal do Orbitar, já está dando assinado por 2 testemunhas, isso daí. Agora, você me desculpa, mas achar a mão de obra do encanador, de um pintor, do eletricista, o rapaz que vai consertar a televisão, você reza, agradece a Deus e você não faz contrato nenhum no final das contas. Agora, quando você fala de testemunha, Gilberto... Nós damos a dica, né, doutor? Não tem dúvida. Nós damos a dica. Como advogado tem que ser preventivo, né, Paulo? Isso, nós damos a dica. Olha, é quando melhor vem fazer assim. Quando chega lá no escritório é doente terminal. Posso ter certeza disso. Quando você fala de testemunhas, a minha pergunta é a seguinte: já vi situações de testemunhas serem invalidadas por proximidade ao contratado. Não, mas aí é a contradita da testemunha, que é a figura legal, que se fala o seguinte: se tem interesse no ganho da causa, se é amigo íntimo. Isso na Justiça do Trabalho é comum, isso daí. Que tem aquele cruzamento de testemunha. Mas e se eu sou seu amigo, eu não posso ser sua testemunha? Depende. Se você tem interesse que você ganha, como é que fica? O grande problema da Justiça é o seguinte: o juiz, tem uma frase de um desembargador, que ele fala o seguinte: o juiz não é neutro, ele é imparcial. Ele não é neutro, ele vai decidir por uma das partes, mas ele tem que ser imparcial. A testemunha, via de regra, ela não é imparcial, Edmo. Ela tem a visão um pouco distorcida de querer intimamente favorecer. Mas se ela for lá para falar a verdade e você estiver errado, ela não vai. Mas se João, eu vou fazer um contrato e vou pôr quem testemunhar? Vou pôr o João, vou pôr o Gilberto, claro. Vou pôr quem? O desconhecido? Eu vou pôr quem? Eu vou bater no alto do Sumaré, eu vou bater Mas tem a distinção da testemunha, que tem amizade íntima. Eu já fui para uma audiência, contraditei a testemunha, falei que tinha amizade íntima. A senhora tem interesse que ele ganhe a causa? Lógico que eu tenho, quero que ele ganhe. A senhora frequenta a casa? Pô, não saio da casa dele. É uma testemunha que não vai... Isso é comum, inclusive, em audiência trabalhista, né, doutor? Trabalhista é o que isso daí prevalece. Então tinha que aparecer lá, testemunha sem ser amigo íntimo. Lógico. O PROCON precisava pôr isso aí, Paulo, explicar. Pega um ilustre desconhecido, lá vai no ponto de ônibus e fala, você, por favor... Testemunha a meu favor que eu sou um cara honesto. Você conhece o fulano de tal? Não conheço. Olha, presta atenção, nunca viu, nunca vi. Tomou banho com ele? Nunca. Mas, inclusive, isso daí não precisa chegar tanto. Mas isso daí vai para a questão, Edmo, vai para a questão seguinte.
a fabricação de testemunha. Isso é uma coisa muito séria. A pessoa não viu o acidente, ela está falando do acidente. Ela... Tá bom, então, mas pô, quando eu estou tem que ter. assinando um contrato de compra e venda, quem que eu vou chamar para ir lá no cartório? Eu sei que é o rei do cartório. Cartório da fé. Aí não precisa. Doutor, a Cartório coisa da mais fé. interessante com relação à testemunha, eu não esqueço disso, não vou esquecer nunca. Quando eu fui registrar meu filho, eu fui com o papel do médico lá, atestando o nascimento, fui lá, fiz o registro, só que precisava de 2 testemunhas. Quem estava testemunhando? As pessoas estavam ali do lado. No balcão. No balcão. Você entendeu? Então tem lá testemunha no assento do registro do meu filho. Tá lá, da minha filha também, tá lá, fulano de... Ainda bem que acabou, em termos de peças processuais, quando você tira a cópia, que o advogado, a palavra do advogado, que aquilo é autêntico, aquilo resolve a questão da autenticidade das peças. Como hoje tem a assinatura por... assinatura virtual. Virtual, tudo. Então, está melhorando essa situação. Agora, é complexo o problema, é uma coisa que se discute da testemunha. Amigo íntimo, não é amigo íntimo, frequenta a casa, não frequenta a casa. Como é que você faz? Mas é melhor colocar testemunha no contrato, né, doutor? 2 testemunhas, testemunhas no contrato, aqui. Mesmo que seja com o pedreiro, com o encanador. Sim. Agora, você tem que... É melhor fazer do que não fazer. Agora, precisa ver se essa mão de obra, só um detalhe, vai concordar em assinar isso daí. Porque ele não tem conhecimento, às vezes, do que está da leitura do que você vai colocar. Deixa eu aproveitar a presença de vocês aqui. O Brasil está vivendo essa tragédia que foi em Santa Maria, né, que tem o lado investigativo, criminal, homicídio culposo, doloso, a esfera policial, muitas investigações e tudo mais. Agora, do ponto de vista do cliente, do consumidor, do frequentador, existe algo prático a ser feito num acidente enorme como esse, uma tragédia assim, inigualável, e mesmo incidentes ou acidentes menores? Por exemplo, um cliente, um frequentador de uma casa noturna aqui em Ribeirão Preto, de um cinema, de uma boate ou coisa do gênero. Chega lá, se ele verifica que o extintor de incêndio está vencido, ou não tem alvará, ou percebe que não tem a menor sinalização, não tem rota de fuga, não tem saída de emergência, não tem nada. Como consumidor, dá para se fazer algo? Tem como o cidadão se manifestar dessa maneira ou é só na esfera policial? Na área do consumo, dá para se fazer algo? Olha, a questão da denúncia, né? O brasileiro precisa aprender a denunciar a coisa que está errada. Se ele observou que está faltando tudo isso, ele deve sim se manifestar. E aí já não é mais com o PROCON. Ele pode se manifestar diretamente à Fiscalização Geral, ao Ministério Público, aos bombeiros. Ele não pode ficar quieto. Essa é a minha opinião. Cabe um boletim de ocorrência, por exemplo? Sim, por que não? Cabe um boletim de ocorrência para preservação de direito. Preservação de direito. Só isso seria o caso. Agora, tudo isso daí volta ao começo da nossa conversa. Você tem que acionar a justiça, isso leva muito tempo, e isso daí não vai resolver simplesmente num toque de mágica. Então, isso leva muito tempo. Não, então, e o tempo é imprevisível. Agora, você vai... Os senhores sabem, a gente vive na clandestinidade, na ilegalidade. Mas você tem que provar, aí que vem a inversão do ônus da prova. Você tem que provar que houve um dano material para você, que houve um dano moral para você. Não, mas pode haver. Não, mas, exatamente. Pode haver, doutor, aí não... mas o empresário não está cumprindo a lei. Não, mas o empresário não está cumprindo a lei. Bom, aí você tem que ir... Tendo um extintor vencido, por exemplo. Aí você tem que denunciar isso daí no Corpo de Bombeiro. Chegaram, no caso lá do Rio Grande do Sul, que agora começa o chutômetro, cada um fala uma bobagem pior que o outro. Falaram que o chefe dos bombeiros, isso daí na hierarquia política, é o governador. E o Tarso falou, lá não teve nada, porque eles também não fiscalizaram. Como é que gira isso tudo? Aí vem o governador e fala, mas eu vou ver a boate e tal, ou exigir do bombeiro. Eu quero até aproveitar e perguntar para o Paulo, que eu publiquei no meu blog lá do Jornal A Cidade, e você viu que eu mandei o link para você de empresas, em termos de Brasil, né, de reclamações no PROCON e Média Brasil. Em Ribeirão, a telefonia celular é líder absoluta, não? Campeã.
Telefonia celular, depois o que nós temos? Telefonia celular, depois banco. Banco. Plano de saúde? Cartão de crédito está junto com o banco? Tá junto com o outro. Porque o banco ele entra com problemas de lançamento nas contas e entra também com os cartões. São administradores. Porque eles são os administradores, por isso que eles estão lá no top. Não só em Ribeirão, mas em nível estadual e Federal. Brasil, federal. Então, uma ou outra loja de produto, não é? E aí vem as assistências técnicas. Nós convocamos para uma visita ao PROCON essa semana, a semana que vem, de 4 empresas, praticamente são, vamos dizer, líderes aí no mercado de eletrônicos e eletrodomésticos, para que venham até o PROCON, porque nós temos uma série de acertos para fazer. As assistências técnicas não podem continuar dando tanto problema para nós como tem dado. Agora, o doutor Bittar já falou, vamos encontrar mão de obra para isso? Isso não é problema nosso, é problema da empresa, que trate de criar os seus funcionários, que trate de educar os seus funcionários, treinar os seus funcionários. O consumidor é que não pode pagar por isso. Nós estamos indo para o final do programa. Outra coisa importante, que não é o PROCON, mas o PROCON pode vir a autuar também, e eu quero convidar aqui o telespectador a denunciar, por favor. É lei que todo produto que esteja em vitrine tem que estar precificado, tem que ter preço no produto. A coisa mais comum do mundo é você chegar numa loja, seja de rua ou de shoppings, e o preço não está ali daquela mercadoria que está exposta na vitrine. Então isso é importante que seja denunciado para o PROCON, né, Paulo? Importante não só isso, como se você for a algum banco, tire a senha, pega a senha lá. A hora que você for atendido no caixa, fala para ele rubricar aquela senha, que ele vai registrar ali a hora de saída dele do banco. Passados 15 minutos de permanência ali, em dias normais, que não seja dia de pagamento, dia 20, ou antes do feriado, ou pós-feriado, passaram lá 20 minutos, pega aquela senha e leve ao PROCON. Por favor, mas não diga como algumas pessoas, o que eu ganho com isso? Você ganha o direito de exercício da cidadania. Pelo amor de Deus. Aí não vale a lei do Gerson. O que eu vou ganhar? Mas vocês vão autuar? Vamos. R$ 1.244 reais por senha com horário extrapolado. E o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar o exercício da cidadania. E tomar que ele cumpra o dever, né? E corrigir o funcionamento do... Porque só assim, viu, João? A hora que mexe na parte mais sensível, que é o bolso... A carteira. Não, mas é isso mesmo. Paulo, aprender a viver em comunidade e sociedade, porque eu me defendendo, eu vou estar ajudando o outro. Claro, é um processo. Então, esses dois assuntos que você abordou, que você falou, o preço e o tempo de fila, a chamada lei da fila, tem que ser observado e tem que denunciar, porque é humanamente impossível. O PROCON está em todas as agências bancárias durante todo o dia. Só assim a gente evolui. Né? Nós estamos chegando no final do programa, lamentavelmente, porque o programa... e eu prometo que eu vou repetir esse programa. Eu vou deixar passar uns meses aí e tal, vou repetir essa galera aqui, porque o assunto... Se o senhor não repetir, eu vou ao PROCON. Vai ao PROCON. Porque o assunto é muito importante, é muito polêmico, é uma coisa que a gente briga pela nossa defesa, pelo consumidor e por tudo. Agradeço ao João Marcos, ao Dr. Gilberto Bittar, Paulo, vou usar vocês de novo, no bom sentido, naturalmente, para a gente poder tá aqui trazendo essas informações, poder tá trazendo, né? Não tem problema. É o gerundismo. O senhor já está empregado naquele não sei das quantas. E Pasquale o Pasquale infarta. Nós vamos estar trazendo, nós vamos trazer essa curiosidade, essa informação, e tomara que você espalhe aí na sua casa, para os seus familiares, funcionários, amigos, patrões, que nós temos direito e vamos lutar por eles. Tenham todos uma boa noite.
Você é nosso convidado para conhecer um dos mais modernos projetos residenciais de toda a região, Cenário Ribeirão. São 2 torres, uma delas com apartamentos com 2 suítes, 2 garagens e com box privativo nas garagens. É isso mesmo. Na outra torre tem 3 suítes, 3 vagas na garagem e também o box privativo. E eu tô aqui com a Jaque, que escolheu esse lugar lindo para morar. Como é que foi isso, Jaque? Eu me apaixonei pela planta do apartamento, principalmente pela integração da área social da casa, que é a varanda gourmet, aqui com a sala de jantar e a cozinha. E o Márcio também é um desses moradores e escolheu por causa da localização, não é, Márcio? Isso mesmo, a localização foi o fator-chave para a gente escolher, então, esse lugar. Nós estamos do lado do Ribeirão Shopping, a caminho do Iguatemi, é o novo shopping que vai sair aqui, e também do mercado, o novo mercado da cidade. Lan house, spa, sauna, espaço de churrasqueiras e forno para pizzas. Sistema de segurança implantado com CFTV e procedimentos. Tem câmeras para todo lado e monitoradas. A área de lazer é muito completa. Salão de festas adulto com espaço gourmet, salão de festas infantil, academia de ginástica, quadra poliesportiva, piscina com raia, piscina infantil com solário em bar e playground. E o valor do condomínio é bem adequado. E você pode ter o seu apartamento em condições muito facilitadas. É isso mesmo. Então venha conhecer na Rua Doutor Mário de Assis Moura, número 480, com corretor de plantão. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visitas a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limusine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já, 3632-9775. Conexão Brasil e você, juntos no mesmo sonho.